vamos adorar o Senhor em o nome de Jesus com louvor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos adorar a Deus. Escute com atenção. O homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer, nada pode levar. A multidão o levará até o cemitério, mas de lá pra frente o caso é mais sério. Não haverá ninguém para o acompanhar. Sabia que depois da morte segue-se o juízo? Não se preparou quando era preciso adorar a Deus e abster-se do mal. Agora não adianta prece nem Ave Maria, irá aguardar até o último dia a condenação no juízo final. Escute. O que adianta a riqueza e a muita fama, se aos olhos de Deus está aí jogado na lama, espiritualmente não enxerga a luz? O que adiantará a alta posição do homem, se o teu pecado só te consome, fazendo o que faz diante de Jesus? Adianta ter tudo que o mundo oferece, se tudo aqui mesmo um dia perece, e ainda no inferno te podes lançar. Procure enquanto é tempo aceitar a paz, se morrer perdido não terá jamais a oportunidade para te salvar. E olha a verdade. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu antes que se decida a aceitá-lo e sempre e obedecer. A Bíblia afirma que há dois caminhos eternos, um que leva ao céu, outro ao inferno, onde o bicho nunca irá morrer. Será que depois de ouvir esse duro recado, continuarás na vida de pecado e a salvação não te interessar? Desculpe-me, eu não tenho nada com o seu viver, estou cumprindo ordem, esse é o meu dever, a pura verdade a todos falar. Será que depois de ouvir esse duro recado, continuarás na vida de pecado e a salvação não te interessar? Desculpe-me, não tenho nada com o seu viver, estou cumprindo ordem, esse é o meu dever, a pura verdade a todos falar. Aleluia, Jesus. Esse hino aqui, ele é a pura verdade. O que nós devemos é falar ela da maneira como ela é, porque querendo você ou não, ela se cumpre, né? Querendo ser humano ou não, essa palavra, essa verdade, ela se cumpre. Mas vamos continuar adorando a Deus em nome de Jesus. Aleluia. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei.
pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro, sabe aonde? No teu colo, ó Altíssimo. Quem sabe canta. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Eita, glória a Jesus! Oh, aleluia, Deus! A palavra de Deus é escudo, fortaleza para aquele que busca. Aleluia! Ouve! Não há ferrolho e nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade, ela vai ter que se acalmar, obedecendo a voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem, escudo para os que nele creem, escudo para os que nele creem. Aplauda ao Rei Jesus, que merece toda a honra e toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. A Ele, ao nome dEle, todo joelho deve se dobrar e reconhecer que Ele é o Senhor. Amém e graças a Deus. Glória a Jesus. Vamos orar. Deus, nós te damos graça por este momento, Pai. Deus, depois, Senhor, já de ouvir, de louvar, Deus, sentir a tua presença, alegrar nossa alma, nosso coração, Deus, já preparado, Pai, para receber algo de ti agora por meio do teu filho, Pai, que vai ser o canal, Pai, para trazer a palavra para a tua igreja, para todos nós aqui nesta noite. Assim nós oramos, ó Pai, já te apresentando o teu servo no nome de Jesus, crendo, ó Pai,
que há de vir da tua parte, por meio do teu servo, a tua palavra para a glória de Deus. Amém, graças a Deus. Cumprimento a amada igreja, a glória da paz do Senhor. Quero agradecer primeiramente a Deus, por estar aqui hoje. Agradecer ao presidente, Tom Carlos, que me convidou, deu um apoio. E quero agradecer também todo o grupo de missão, estão me apoiando, dando força. Agradecer também ao pastor. Eu quero agradecer muito a Deus também por estar aqui hoje, graças à mão poderosa do meu Deus que me aparou. Eu sofri um acidente, semana passada, e o cachorro atravessou, e eu bati nele. Eu dei umas 3 cambalhotas na pista, mas a mão de Deus estava por debaixo, Só relei o pé, o joelho e aqui o cotovelo, E eu saí sã e o cachorro também não morreu não, O cachorro saiu correndo, Eu agradeço muito a Deus. E hoje, a palavra que eu vou levar, o irmão Osmar, ele completou, com aquele hino, primeiro hino, ele cantou, ninguém vai a gente da morte, E vocês abrem assim, aqui as Bíblias, irmão, no Evangelho de São Lucas. Lucas 18, jovem rico. Quem achou, diga amém. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chama bom? Bom, ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirá falso testemunha, honrar teu pai e tua mãe. E disse-lhe ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo que tu tens, reparte entre os pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E ele ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse-lhe: Quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riqueza, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isto disseram: Logo quem pode salvar-se? E ele disse: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro:
eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele disse, na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pai, ou irmão, ou mulher, ou filho, pelo reino de Deus, que não acha de receber muito mais neste tempo e no século vindouro a vida eterna. Igreja, esse texto é um texto muito conhecido. O homem rico. A pergunta que ele faz para Jesus é uma pergunta, é muito importante essa pergunta. Eu creio que quem está aqui na igreja nunca fez essa pergunta, nem em oração. O que eu faço para herdar o reino de Deus? E esse jovem, ele fez essa pergunta. Na verdade, os mandamentos, ele conhecia. Ele não matava, ele não roubava, não dava falso testemunho, não mentia e honrava seu pai e sua mãe. Mas tinha uma coisa que faltava nele: a vida eterna. Ele não tinha ainda, porque o dinheiro e a riqueza estavam ainda plantadas, fixadas no seu coração. E ele queria saber o que ele ia fazer, porque dinheiro ele já tinha. Muito rico, bem vestido, eu creio. Eu acho que um perfume muito bom. Era convidado para as melhores festas na época. Muito bem visto pela sociedade, mas ele queria saber o que ele ia fazer para herdar a vida eterna. E no tempo de hoje, a mesma forma. Muitos têm tudo, têm dinheiro, aí eles não têm Deus no coração, ainda não têm o coração aberto para Jesus, que falta para ganhar a vida eterna. Porque Jesus, quando se abre o coração para Jesus, ele é a última coisa que falta para você herdar a vida eterna. Com Jesus você tem alegria. Com Jesus no coração você tem a paz. Quando Jesus começa a trabalhar na sua vida, você começa a mudar. Com Jesus você é transformado. Todos que estão ao seu redor também estão transformados. A sua casa, sua esposa, seus filhos, seus vizinhos, tudo é transformado através de você. Quando você tem Jesus no coração, a sua vida, ela muda. Se você é uma pessoa muito ignorante, arrogante, você passa a ficar uma pessoa mais humilde, mais mansa. A sua fala já muda. As pessoas já lhe veem diferente. Quando você passa a ter Jesus no coração, a sua visão já não é mais aquela passada. Aquilo que você via com aqueles olhos maldosos, você já não vê mais. Porque você tem Jesus. Jesus está trabalhando na sua vida. Jesus está te moldando. E esse jovem, ele chegou para Jesus e pergunta: o que eu faço, Senhor? O que eu faço, mestre, para herdar a vida eterna? Mas ele não contou a Jesus a verdade, o que tinha no coração dele, a pedra que atrapalhava a ele ganhar
a vida eterna. O dinheiro falava mais alto, os bens falava mais baixo, porque ele era muito rico. Mas ele parecia um jovem bom, bem visto, um jovem, ele era humilde, mas para isso ele tinha que se desfazer de alguma coisa. E quando Jesus pergunta para ele, falta um pouco, vende o que tu tem, reparte aos pobres, terás tesouro no céu, vem e segue-me. Igreja, ele recebeu um convite. Jesus convidou ele para seguir ele. É diferente daquele homem que tinha uma legião de demônios. Ele se aproxima de Jesus, Jesus retira os demônios dele, e ele é quem pede a Jesus: deixa eu te acompanhar, deixa eu ir contigo, né? E Jesus disse para ele: não, você vai ficar. Você não vai, você vai ficar. Você vai ficar com a sua família e vai dizer o que Deus fez na tua vida, né? Diferente do jovem rico, Jesus o convidou e ele não quis. E ele perdeu a grande chance de ganhar a sua vida eterna. Muitos queriam ter um encontro com Jesus. E veja que quando ele encontrou Jesus, quando ele falou com Jesus, Jesus ainda não tinha morrido. Jesus ainda estava em vida. Mas hoje, se eu saísse a evangelizar e uma pessoa me perguntasse essa mesma pergunta, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? O que eu ia dizer? Nada. Você não precisa fazer nada. Tornar-se a repetir a pergunta: o que é que eu faço, irmão Pedro, para herdar a vida eterna? Nada. Como assim nada? Nada, porque basta você crer. Você crê em Jesus, porque Jesus já fez tudo. Jesus, ele já foi à cruz, já pagou todos os seus pecados, todos os meus pecados. Você não deve mais nada. Basta você crer. Crer em Jesus. Pronto. Muitas vezes, nós, porque estamos na igreja, nós estamos salvos, né? Não. Porque eu vou tomar todas as orações, estou salvo. Ganhei a vida eterna. Não. Porque eu não perdo um culto. Culto de doutrina, estou dentro. Não, você não está salvo ainda, você não tem a vida eterna ainda. Eu saio na rua evangelizando, nem eu, né? A minha vida eterna já está garantida. Não, Senhor. Falta algo. Falta abrir seu coração. Abrir seu coração para Jesus. E deixar Jesus entrar, fazer morada. Muitas vezes a gente se vai e desce com as coisas e fecha a porta do coração para Jesus. Aquela passagem de Apocalipse, né? A igreja de Laodiceia era uma igreja muito rica, mas eles não tinham Jesus no coração. Jesus não habitava dentro da igreja. Eles tinham dinheiro, muito dinheiro, né? Eles achavam que só o dinheiro já importava. Não precisava mais de Deus. Foi aí que Jesus, aquela carta que Jesus envia, era simplesmente para lá: e eis que bato a porta. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei e sairei contigo e tu comigo. Porque a igreja tinha dinheiro, mas Jesus estava do lado de fora. Muitas vezes tem uma igreja que tão populosa, muita gente, muitos irmãos,
Tem outro ali que, né, bem pouquinho, 4 irmãozinhos lá, triste, né, calado. Mas Jesus está lá e não está na. Tem muitos irmãos, porque os irmãos não têm amor no coração. Muitas vezes temos que ter amor um pelos outros, temos que ser amoroso, né? Mas às vezes o dinheiro bate mais alto. E esse jovem, quando Jesus pede que ele venda tudo, vende tudo. Aí foi uma prova que Jesus fez com ele: vende tudo que tu tem, reparte aos pobres, terás tesouro no céu, e segue-me. Isso prova para ele. Aí foi uma pancada que Jesus deu nele, uma pancada no coração dele, que balançou a estrutura dele. Ele disse: não, eu creio que ele pensou assim: não, tanto que eu trabalhei para conquistar, e agora eu vou dar. É porque às vezes, irmão, nós não entendemos. Vocês não entendem. No reino de Deus, tudo é de graça. Nada é cobrado. A tua salvação é de graça, é pela graça. A tua família que tu conquistou, foi de graça. O amor que tu tem no coração, de graça. O amor do teu filho por ti é de graça, é dado por Deus. Tudo é de graça. A vida eterna é de graça. E Jesus queria que ele se dispôsse dos bens, mas ele ia receber algo mais. Ele ia receber uma coisa mais valiosa do que o dinheiro. Ele ia receber a vida eterna, ele ia ter a salvação. Já Zaqueu foi diferente. Eu vou ler só aqui o versículo 8 de Zaqueu. Zaqueu, ele levantando Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho desfaldado alguém, restituo quadruplicadamente. E disse Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. As duas passagens são parecidas, mas com resposta oposta, diferente, corações diferentes. Um coração voltado para Deus e outro voltado para a riqueza, para bem, para dinheiro. Zaqueu, ele era muito mal visto, né? Zaqueu era rico, poderoso, né? Mas para a sociedade não via ele com bons olhos. E isso entristecia Zaqueu. Zaqueu ficava triste com isso, porque tanto dinheiro, mas não era feliz. Porque onde ele passava, o pessoal olhava para ele com aquele olhado de ao ladrão. Aí, enricou as pessoas curtas, né? Mas Zaqueu, ele fala para Jesus: mestre, eu dou a metade dos meus bens. Se alguém eu defraudei, dou 4 vezes mais. Isso prova que o encontro do homem rico com Jesus, ele veio bom, mas ele saiu pior. Ele saiu pior ainda. Já Zaqueu não. Zaqueu, ele veio como ladrão, mas ele se alegrou, ele ficou alegre com a presença de Jesus. Ele ficou tão alegre que pro jovem rico, Jesus pregou para ele. Para Zaqueu, não precisou nem pregar para ele. Antes de Jesus falar, ele já foi se abrindo no seu coração. Por quê, igreja? Porque aquela vida de Zaqueu
era uma vida miserável. Era uma vida miserável. E Zaqueu tinha um propósito no coração dele: eu vou conhecer esse Jesus. Eu quero conhecer. E quando Zaqueu soube que Jesus ia passar em Jericó, Zaqueu disse: é hoje. Hoje eu conheço esse Jesus. Zaqueu queria só conhecer. Zaqueu não ia perguntar nada. Ele só ia conhecer. Ele só queria ver Jesus passar. Como ele era de pequena estatura, então se não dava para ele ver do meio da multidão. A multidão era muito grande. Então se ele correu adiante, ele subiu numa figueira brava e ficou lá, né? Quando Jesus chegou de baixo, ele: olha, Zaqueu, desce depressa. Hoje eu vou pousar em tua casa. E os que estavam ali, os fariseus, começaram a murmurar, né? Pousar logo na casa de um pecador. Foi aí que Zaqueu aproveitou e já foi falando, né? Dou a metade de meus bens. Zaqueu abriu seu coração para Jesus. E toda a sua casa foi salva através de Zaqueu. Assim somos nós. Quando nós aceitamos a Jesus, quando nós abrimos o coração para Jesus, além de nós receber a nossa salvação, toda a nossa casa é salva. Toda a nossa casa, toda a nossa família, ela é abençoada por nós ter abrido nossos corações. E aquele rico, com um coração duro, ele perdeu a chance pelo dinheiro que ele tinha, né? Isso prova que pelo dinheiro se faz tudo. Até a salvação a pessoa perde, né? Aqui eu já quero agradecer a oportunidade. Eu creio que era o que eu tinha para oferecer, a palavra que Jesus me deu. Fico muito grato à presença dos meus irmãos, né, que vieram hoje receber a palavra de Deus. Guarde a palavra no coração, para que você se liberte das coisas que lhe atrapalham. Não seja que nem esse rico. Jogue tudo que está lhe atrapalhando, aquilo que lhe traz, que está lhe tirando da casa de Deus. Bote para fora. Muitas vezes a gente deixa de ir para a casa de Deus por causa do emprego, né? Que arrumou um empregozinho melhor, o tempo se acaba, né? Mas devemos, em primeiro lugar, o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas, né? Eu podia hoje não estar nem aqui, né, com esse pé, né? Mas graças a bom Jesus, eu tinha que vir com ele, né? Estou aqui. E que eu agradeço a oportunidade. Peço que os irmãos, não sou um orador, né, ainda, mas peço que os irmãos orem por mim, orem por minha família, orem por as minhas enfermidades. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém.